Pois é, nós vamos estar falando aqui, o nosso peso, ele é composto aí por proteínas responsáveis aí pela formação da pele, dos músculos, dos órgãos, entre outros, né? Para criarmos aí músculos, devemos ingerir boas fontes proteicas, em conjunto com carboidratos, que darão energia e vitaminas e minerais que irão auxiliar no correto funcionamento do nosso organismo. E hoje nós vamos conhecer mais aí, conhecer um pouquinho mais quais são esses alimentos aí que ajudam no ganho de massa magra. Isso aí, hoje eu trouxe nossa querida nutricionista Débora Querubino. Bom dia. Que bom que você está aqui, Débora. Bom dia, para mim é um prazer, como sempre. Ó, você vindo, eu falo, são aulas. A gente sai aprendendo muito. Eu fico feliz. É bom a gente, né, poder contribuir e ajudar, né? E você contribui muito. Que bom. E nós temos várias perguntas para você. Né? Então, quero começar aí com a nossa primeira pergunta, né, colocando aí para você, para ganhar massa muscular, é preciso só ingerir mais proteínas? Responde essa, mas antes de você responder essa, o que é massa muscular, né? O que é a massa magra? A massa magra, ela é o nosso músculo, né? E ela compõe em torno de 40%, 50% aí do nosso peso corpóreo total. E ela é responsável pela nossa massa metabólica ativa, ou seja, a massa que mais queima energia. Por isso que é importante, né, a gente consumir proteínas, carboidratos, para a gente ter uma hipertrofia, ou seja, um ganho de massa muscular ou magra, que é a mesma coisa, a gente tem que estar associando um treino, né, adequado, somando com a dieta e talvez uma suplementação também correta e o descanso, porque a gente precisa também de ter a fase de descanso para o músculo crescer. Agora, sobre os alimentos, né? Os alimentos que causam esse ganho de massa magra, gente, primeira coisa, a pessoa tem que ter uma dieta equilibrada em todos os macro e micronutrientes, ou seja, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais minerais. E o principal deles, gente, a gente pensa que é só proteína, mas não é. O carboidrato. O carboidrato é a fonte de energia principal do corpo. Se a gente não tem um aporte de carboidrato adequado, a gente não vai formar massa muscular. Porque o organismo ele precisa desse carboidrato, porque se ele não tem, ele vai tirar a energia do nosso próprio músculo, né? Então, o ideal, por exemplo, seria uma alimentação rica em carboidrato antes de um treino, né? A gente pode priorizar, por exemplo, carboidratos de absorção lenta e absorção rápida. Quais seriam, por exemplo, Débora? Então, absorção lenta seria, por exemplo, um pão integral, uma batata, né, doce, que já dá uma energia, o índice glicêmico é mais lento, né? A gente poderia pensar numa aveia, numa quinoa e associar esse carboidrato junto com uma proteína também, que seria uma digestão lenta, no caso do queijo cottage. O queijo cottage é riquíssimo em caseína, né? E a caseína ela é precursora, aí, por exemplo, de um aminoácido que é a arginina, né? Que forma aí o hormônio GH, que é um hormônio também que causa essa hipertrofia, né, no músculo. E é isso antes do treino, né? Ou seja, carboidrato mais ou menos umas 2 horas antes. Certo. Aqueles biscoitinhos também poderiam? Aqueles biscoitinhos integrais? Sim, sim. Tudo que for fibra, que tiver os grãos integrais, eles vão contribuir para que essa absorção de glicose seja mais lenta. Diferentemente de um pré-treino. Então, uns 15 minutinhos antes de você ir entrar na academia, o ideal já seria aqueles carboidratos de absorção rápida, ou seja, uma fruta, uma banana com mel, uma tapioca com geleia. Isso tudo seria também para você ter aquela explosão, né, de energia mais imediata. Se a atividade for ficar mais do que 2 horas, uma atividade longa, aí a gente já tem que repor, por exemplo, com maltodextrina, que já é um outro carboidrato de absorção também mais rápida. E pós-treino, gente, aí que entra a proteína, né? O papel fundamental da proteína para o quê? Para ter recuperação, né, de massa muscular, associado também com o carboidrato para ter energia e ter aminoácidos disponíveis na corrente sanguínea. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no iogurte, no leite, né, em carnes magras, um peixe, um salmão, né? Então, tudo isso também auxilia aí no ganho de massa. A gente tem muitas outras perguntas ainda para você.
tá? Tem quais combustíveis são usados nos músculos? Então, os combustíveis principais são aqueles em forma de glicogênio hepático, ou seja, aquela glicose que a gente tem lá no fígado e também tem o glicogênio muscular. Então, o organismo, por isso que a gente precisa do carboidrato, para sempre ter esses estoques de glicogênio. Glicogênio é um tipo de carboidrato, fonte de energia, disponível. Se a gente não come, o pessoal vai para o treino em jejum, aí o organismo vai utilizar essa fonte, né, de energia estocada, e aí depois acabou. E onde que ele vai tirar? Do músculo. Então, por isso que a gente não pode ir treinar em jejum. Mais uma outra pergunta para você. Por que dietas restritivas em carboidratos prejudicam o ganho de massa muscular? Então, exatamente por esse motivo que eu falei, se você não come, não consome o carboidrato, o organismo não vai ter energia. Como que você vai ter gasto, né? O músculo precisa de energia para trabalhar. Inclusive, a gente orienta muito até a acréscimo de amêndoa, por exemplo, que é rica em magnésio, para fortalecimento, para potencializar a contração muscular. Mas aí, então, o que acontece? Se não tem carboidrato, aí ele vai tirar a energia do músculo. Então, por isso que essas dietas restritivas sem carboidratos não são eficazes para ganho de massa. Certo. A gente tem mais uma outra pergunta para você, Débora, que fala o seguinte: fazer várias refeições acelera o metabolismo e auxilia no ganho de massa muscular e redução da gordura corporal? Sim, eu falo que a nossa regrinha de ouro, gente, é o comer de 3 em 3 horas, porque isso vai mesmo sem fome? Mesmo sem fome, né? Porque isso vai manter o nosso anabolismo, ou seja, a produção sempre de insulina, que quanto maior a produção de insulina, maior a captação dos nutrientes, aminoácidos, carboidratos para dentro da célula. E você também não vai ter tanta fome na próxima refeição e vai manter o índice glicêmico estável, ou seja, não vai ter degradação, né, de proteínas musculares. O nosso desejo é o quê? Hipertrofia, né? Então, comer de 3 em 3 horas é importantíssimo. Barrinha de cereal é importante? É boa? A barrinha ela é boa, mas ela é mais importante, por exemplo, antes do treino, não depois, porque ela não tem proteína, a não ser que seja barras de proteína, que, né, que no mercado tem muito aí disponível. E é importante também a gente ver a quantidade de proteína que a pessoa deve consumir, né? O ideal é a gente recomendar em torno de 2 gramas por quilo de peso, que o pessoal hoje em dia acha que eu vou tomar whey no café da manhã, que é uma forma de proteína no almoço, vai tomar, né? Tanto de proteína ao longo do dia. Aí erra. Erra, porque proteína em excesso engorda, né? Não ajuda. Ai, nosso corpo tem um limite. Ainda bem que você está aqui para ensinar para a gente. A gente tem mais uma outra pergunta para você também. Acrescentar clara de ovo crua a vitaminas pode trazer riscos à saúde, Débora? Sim, pode trazer, porque muitas vezes, gente, a clara de ovo ela é rica em salmonela, né? Então pode gerar aí problemas intestinais, intoxicação. Então é bom passar pelo processo de cozimento. Porque também a clara de ovo é fonte de proteínas de alto valor biológico, inclusive leucina, que é um aminoácido que o organismo principalmente utiliza depois do treino. Porque quando a gente está lá fazendo a contração, a gente gera microlesões, isso que causa uma regeneração muscular, gerando uma hipertrofia. Certo. Então, por isso que a gente precisa, por exemplo, de antioxidantes para combater os radicais livres que se formam durante essa atividade intensa. Então, aí é um conjunto de fatores. Eu vejo que, às vezes, a maior dificuldade que nós, seres humanos, você lá no seu consultório deve ter, é manter o equilíbrio, né? É conseguir não comer tanto carboidrato, não só proteína. Ah, isso emagrece, então eu vou só nisso e acabo esquecendo de outros alimentos que eu preciso ingerir também. Com certeza. Até, por exemplo, as vitaminas, os sais minerais, elas precisam ter equilíbrio até para a gente ter carboidrato e proteína funcionando também de forma adequada. Né? Um potencializa o outro, um vira sinalizador para o outro. Não podemos retirar um deles. Não. Até o açúcar mesmo, dependendo, porque você encontra açúcar em alguns alimentos, né? Até na própria fruta tem uma fonte. Então, assim, porque às vezes fala assim, não, eu vou retirar tudo. E tudo que é radical traz problema, exatamente. Não é? E foi bom você falar aí da fruta, porque a frutose, gente, principalmente a banana, por exemplo, ela é rica em vitamina B6. Essa vitamina B6, ela potencializa, ou seja, ela melhora a utilização da proteína pelo nosso corpo.
Então, sempre após o treino, associar junto a uma proteína uma fonte também de carboidrato, que seria essa fruta, né, rica em B6. Então, sempre é o equilíbrio, gente, de carboidrato, proteína e gorduras de fonte boas, ou seja, aquelas ricas em ômega 3, no caso, castanhas, né, o salmão, também tudo é um equilíbrio para ter o ganho de massa. Débora, eu quero te agradecer. Bom demais ter você aqui, viu? Muito obrigada de tudo pelo um pouco. convite. Tá de portas abertas para você vir Obrigada, sempre obrigada. nos ensinar mais e mais, né?